Carla Bigato, bom dia para você também, bom dia para o Barão. Bom, minha gente, o assunto que está nos jornais, claro, é o das manifestações de ontem, como resposta das ruas, né, da sociedade, ao que a Câmara dos Deputados fez durante a semana passada. O que a Câmara dos Deputados fez? Pegou o pacote das 10 medidas anticorrupção, que propunha um conjunto de iniciativas propostas pelo Ministério Público e endossadas por mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros, apresentada à Câmara dos Deputados como um projeto de iniciativa popular, e pegou esse projeto, desfigurou completamente esse projeto, transformou esse projeto em nada, e mais do que isso, acrescentou a esse projeto um artigo que determina punições para magistrados e para membros do Ministério Público em casos considerados de abuso de autoridade. Vamos tratar primeiro do que foi derrubado, para tentar organizar um pouco aqui a nossa reflexão antes de falar das manifestações. O projeto previa aumentar as possibilidades de prisão de suspeitos com o objetivo de localizar recursos ilegais por eles auferidos e guardados, e também para assegurar a devolução desses recursos aos cofres públicos. Isso aí foi derrubado. Também previa o confisco de bens, alargar os critérios de confisco de bens para recuperar para os cofres públicos a diferença entre o patrimônio do servidor público comprovadamente lícito e aquele que for classificado como ilícito, ou seja, o cara roubou e derrubaram. Também previa reduzir as possibilidades de prescrição dos processos. O que acontece? Os corruptos são geralmente figuras do poder público. Geralmente têm acesso a grandes advogados, a grandes bancas advocatícias e tal. Em função dessa capacidade e excelência na defesa, eles vão apresentando recursos, os processos vão se arrastando ao longo de muitos anos, como sabemos que é comum, e os crimes acabam prescrevendo. Por exemplo, o Renan Calheiros agora foi pego roubando dinheiro público aí, pegando dinheiro de lobista, não sei mais quem, em 2007 para pagar contas pessoais de um filho que tivera fora do casamento, através de uma relação com uma amante, etc. e tal. Começou o processo em 2007. Na semana passada, 2016, portanto, 9 anos depois, apenas 9 anos depois, o Supremo Tribunal Federal considerou Renan réu nesse processo. Então, até então, nem réu ele era no Supremo, que é o foro privilegiado que ele tem na condição de senador. Agora, em 2016, o processo começa a correr no Supremo, tendo Renan Calheiros como réu. Todo mundo sabe que esse processo não acabará a tempo de condená-lo antes que a pena do crime que ele cometeu prescreva. Então, é para evitar que esse tipo de resultado favorável aos corruptos se estabeleça, se repita na Justiça, que havia um artigo nessas 10 medidas anticorrupção para mudar o Código Penal, para evitar que o prazo para prescrição fosse tão benéfico para os suspeitos, para os condenados, enfim, para os investigados. Também derrubou o artigo que tornava crime de enriquecimento ilícito para agentes públicos, aumentando as penas de prisão para o crime de enriquecimento ilícito, também foi derrubado. E outros artigos de menor impacto. Alguns eram, de fato, bastante criticáveis, como o que reduzia o campo de aplicação do habeas corpus e como o que aceitava provas obtidas de forma ilícita, mas com boa intenção pelos investigadores. Esses dois últimos foram artigos que, de certa maneira, receberam uma unanimidade de críticas, mesmo por parte de quem era a favor do pacote anticorrupção. De qualquer maneira, o pacote foi mutilado, foi aniquilado em artigos que a sociedade brasileira queria ver vitoriosos, tanto queria que assinou.
Então, você não pode mais prender para conseguir recuperação de bens, você não pode mais encurtar os processos de andamento das causas na justiça, você não pode acelerar os processos, você não pode confiscar bens, você não pode evitar a prescrição dos crimes, uma série de medidas que colocariam o Brasil no campo da legislação de combate à corrupção mais compatível com outros países onde esse assunto é levado a sério e onde o combate à corrupção funciona de maneira melhor. Derrubaram esse projeto, transformaram esse projeto em pó e ainda meteram um outro artigo que que prevê a punição de juízes, promotores e investigadores em casos considerados de abuso de autoridade. Ora, o que dizem os promotores? Eu conversei sexta-feira com alguns deles, inclusive com o doutor Deltan Dallagnol. Eles dizem, olha, não é tanto o risco de uma condenação que nos preocupa. Eles nos processarão por abuso de autoridade, utilizando um conceito muito vago para iniciar esses processos. Eu posso apresentar uma acusação ou dar uma declaração à imprensa ou defender meus pontos de vista publicamente. Tudo isso poderá ser visto pelos investigados como abuso de autoridade e eles poderão mover processos na justiça com base nessa nova lei de forma muito subjetiva, a partir de pontos de vista ou de argumentação muito subjetiva, muito ampla. Nosso receio não é que nós venhamos a ser condenados lá na frente, até porque caberá a juízes dar a palavra final e os juízes também estão na linha de tiro desse tipo de iniciativa. Não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa é a apresentação de processos em grande número e simultâneos por parte de muitos investigados, como aconteceria agora na Lava Jato, se isto estivesse em vigor. Vocês imaginem a quantidade de presos pela Lava Jato, de investigados pela Lava Jato, de réus pela Lava Jato, que são donos de grandes fortunas no campo empresarial e no campo político, e as bancas de advogado que eles são capazes de pagar. Imaginem a quantidade de processos que eles moverão contra os investigadores. E o que acontece com esses processos movidos em grande quantidade contra os investigadores? Mesmo que você não venha a ser condenado lá na frente, enquanto o processo estiver em curso, você tem que apresentar a defesa, tem que comparecer às audiências, tem que instruir os processos de defesa, você tem que fazer um monte de coisas que transformarão sua vida num inferno. Não se conseguirá fazer absolutamente mais nada que não seja dedicar-se à própria defesa. Então você neutraliza, você anula, você simplesmente ata as mãos de todos os mecanismos de investigação. Me disse textualmente o Deltan Dallagnol, nós não conseguiremos fazer mais nada. Quem vai querer participar de forças-tarefas e de GAECOS, de grupos de combate à corrupção, sabendo que no seu horizonte podem estar movidos pelas alegações mais estapafúrdias possíveis, dezenas de processos que teremos que contratar advogados, podemos concorrer com nossos bens pessoais para indenizações nesses processos. Então você simplesmente dá um tiro na testa de qualquer esforço de investigação, de qualquer estrutura de investigação. Essa iniciativa do abuso de autoridade não foi colocada ali visando o abuso de autoridade, que é um princípio aceitável. Ninguém é contra o abuso de autoridade. Mas a forma como a classe política colocou deliberadamente para fazer disso um instrumento de coação, de intimidação da investigação, do juízo, é, sem dúvida, uma digital de má intenção que deveria ter colocado essa coisa na gaveta e no lixo. Pois bem, feito este horizonte, construído este horizonte, o que disseram os procuradores da Lava Jato? Que renunciariam coletivamente se isto vier a ser aprovado e depois aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Michel Temer. Primeiro, há uma expectativa de que o Senado não repita na mesma dose a loucura que a Câmara cometeu.
Mas se ele alterar o projeto da Câmara, esse projeto volta para a Câmara para ser novamente reformado e aí sim ganhar sua versão final, que irá à sanção do presidente da República. Ou seja, no trâmite do Congresso entre a Câmara e o Senado, não se sabe o que acabará acontecendo. Ainda que o Senado atenue as loucuras feitas pela Câmara, voltará para a Câmara para haver a palavra final. Depois, é impossível prever se o presidente Michel Temer, diante de um projeto como esse aprovado pela Câmara, terá condições políticas e vontade pessoal de vetar. Se ele vetar um projeto que a Câmara apoiou com tal veemência, com tal quantidade de votos, ele compra uma briga direta com o Congresso, principalmente com a Câmara dos Deputados, num quadro em que ele não tem condições políticas de se sustentar para tocar um confronto desse tipo. Supõe-se, então, que o presidente, num ato coerente com a vontade da sociedade, vete o projeto. Ele inviabiliza a sua relação com o Congresso Nacional, que já é uma relação que todos sabemos muito frágil. Então, vejam, o horizonte é um horizonte que não indica o que possa acontecer de concreto no médio prazo. Isso aí está tudo jogado para o ano que vem, minha gente. Nada vai acontecer agora. De qualquer maneira, só para concluir, os procuradores disseram que renunciariam se o presidente Michel Temer, lá no final, vier a sancionar essas medidas. E colocaram, na sexta-feira, conversando comigo, como um ponto importante para avaliar esse horizonte, o que aconteceria ontem nas manifestações. Disse-me um deles que se as manifestações de ontem dessem uma resposta da sociedade de forma categórica contra o Congresso nesse assunto, que talvez se criasse o clima político nas ruas suficientemente forte para impedir que esse troço prosperasse no Congresso e depois na sanção presidencial. A pergunta que tem que se colocar agora para todos nós é se as manifestações de ontem deram este tipo de apoio tão expressivo, na dimensão que os próprios procuradores colocam como necessária. Eu tenho aqui as minhas dúvidas. Foram manifestações expressivas, mas não foram as manifestações expressivas que muitos esperavam. Elas não reuniram as massas, as multidões que se esperava. Eu até contava com algo de maior adesão popular. Para mim, houve uma queda, não significativa, mas houve uma queda. Não sei se os procuradores conseguirão enxergar nestas manifestações de ontem o combustível necessário de que precisam para sentirem-se reforçados para revogar essa promessa, essa ameaça de renúncia coletiva. Acho que eles precisarão vir a público nesta semana para tirar esse horizonte de renúncia da linha futura de possibilidades. Enquanto não o fizerem, toda a Lava Jato continua numa posição muito ameaçada, muito fragilizada em função do que fez ontem, do que fizeram semana passada os deputados. A prova de que essas manifestações não foram suficientemente retumbantes, embora expressivas, volto a dizer, por favor, não escrevam para cá dizendo que eu estou minimizando, não. Eu estou dizendo o seguinte: para ser o que precisariam ser na avaliação dos próprios procuradores, precisariam ser maiores, mais retumbantes. A prova de que elas não chegaram onde chegaram as de 2013 está na própria reação dos dois principais vilões classificados para essa história, Renan Calheiros e Rodrigo Maia, presidente do Senado e presidente da Câmara, que ontem serenamente disseram: não, as manifestações são legítimas, passem muitíssimo bem, tocaremos nossas vidas normalmente. Se tivesse havido algo de outra dimensão, muito provavelmente os dois malandros não se sentiriam tão à vontade para reagir com esse cerimonial, com esse protocolo ao que aconteceu nas ruas. O fato objetivo, minha gente, é que houve um ato de agressão explícito da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional à Lava Jato na semana passada, e que a sociedade brasileira a eles ainda não deu uma resposta à altura. Se os procuradores entenderem que esta resposta de ontem já foi suficiente, melhor.
porque continuarão à frente da Lava Jato e não concretizarão sua renúncia coletiva. Se entenderem que não, precisarão explicar o que farão com a promessa ou com a ameaça que tornaram pública há poucos dias. As próximas semanas nos reservam talvez um período de reflexão, o Senado vai pensar direito o que vai fazer, o processo vai tramitar, a coisa tende a esfriar um pouco, depois vem o recesso e no ano que vem esta parada vai ser decidida, tomara que possa ser decidida em benefício da Lava Jato e, por consequência, dos interesses da maioria, ampla maioria da população brasileira. Vamos ver.